Quando os pioneiros chegaram em Rolândia entre 1930 e 1937, o norte do Paraná era tomado por mata nativa. O desmatamento na época acabou sendo inevitável para o surgimento das cidades. Apesar de necessário, mesmo entre os pioneiros, o corte de árvores não era bem visto. Em uma carta escrita em 1936 pelo avô do Daniel, Hans Kirchenheim, ela já dizia: "Ficamos tristes por cada árvore que tem que ser derrubada." Já naquela época, a consciência de que a árvore era essencial para a vida e que elas são os carregadores que recebem a água que é levada ao solo. 85 anos depois que essa carta foi escrita pelo Hans, o Paraná conta atualmente com apenas 3% de mata nativa. Hoje o estado em situação de emergência hídrica começa a entender o quanto o plantio é necessário e como está diretamente ligada à questão da água e seus reservatórios. Não adianta tapar o sol com peneira. É bom reconhecer e promover diálogo, porque não precisamos entrar na política da esquerda-direita, ambientalista, economista. É começar a ver o que cada um tem a dizer. Mostrando que é possível sair da crise através do plantio de árvores, o Distrito Federal está com os níveis de seus reservatórios acima da média. E o motivo é o plantio de árvores. Programas incentivam os recursos naturais, permitindo e possibilitando que agricultores reflorestem áreas. O projeto Produtor de Água foi elaborado para reduzir a erosão e assoreamento de mananciais em áreas rurais, com a finalidade de melhorar a qualidade da água. E o resultado? Água brotando literalmente do solo. O projeto é a prova de que o incentivo ao plantio e preservação das árvores dá sim resultado e evita problemas de abastecimento hídrico. Todo mundo sabe que meio ambiente é importante, mas se eu não ganho dinheiro com isso, se há pressão econômica, como viabilizar isso? Para não ser só um capricho pessoal. Qual seria o papel do poder público, para estimular essas políticas, para que a gente tivesse mais árvores, mais mata nativa e que isso resultasse aí, em um melhor reabastecimento aí dos nossos reservatórios? Olha, o poder público tem tudo na mão, Tem assessoria jurídica e a informação está aí. Desde esse exemplo do Distrito Federal, onde existe o produtor de água. Então, eles começarem a tomar conhecimento disso e trazer esse tipo de tecnologia de recompensação financeira para perto de nós, porque não adianta falar dos exemplos lá de fora e aqui continuar o problema. Então, existem saídas, não é mais um discurso de ambientalista. Se não for por consciência, então que seja por incentivos. Esse projeto do Distrito Federal, 187 propriedades rurais já participam e já receberam cerca de 2.400.000 para ações de conservação. O resultado do plantio das árvores é financeiro, através de incentivos do programa, e também há maior produção de água para utilização na atividade agrícola e também para o consumo da população. Exemplos de iniciativas que estão dando certo e que, na opinião do Daniel, poderiam ser executados aqui na região. Bom começar a se antecipar, não deixar chegar ao extremo, porque nós estamos indo ao extremo, 2 meses sem chuva, Choveu agora 20 milímetros. Mas muita gente vai dizer que sempre foi assim, que sempre teve geada, sempre teve seca, mas nunca nessa proporção. Então, por mais que dados são questionáveis, a ciência está sendo questionada, mas nós estamos sentindo que, fato, cada vez mais pessoas, cada vez mais consumo, os poços estão ficando mais fundos, o pessoal está fazendo poço artesiano. Então, isso não é mais invenção, isso são fatos, todo mundo sabe. E aí, começar a se articular como sociedade, comunidade, pegar exemplos que funcionam
e aplicar eles. Idealista, Daniel é um dos defensores da agrofloresta. Em sua fazenda, ele demonstra constantemente que é possível economia e ideologia andarem juntas. Tudo feito por lá é pensado não só na questão financeira, mas no impacto que aquela ação irá trazer ao meio ambiente. Em 1970, quando toda a área rural era voltada ao plantio do café, que terminou com seu declínio em 1975, Daniel e sua família já buscavam outras formas de cultivo, métodos que pudessem fazer as pazes entre plantio e meio ambiente. O próximo passo agora é o plantio de 713 mudas de abacate. E aí apostar numa cultura, mas não uma monocultura como foi o café. Esses seriam plantios pequenos, nessa ideia da diversificação, variedades muito diversas, e com alto material genético, né? Não adianta fazer isso de uma maneira amadorística, né? Você tem que procurar orientação, ver a questão do mercado, ter toda a assistência durante o plantio, o preparo do solo. E assim, ter ao lado do abacate, né, tem outras espécies, por exemplo a jaca, né? O mercado da carne de jaca para os veganos está aumentando na Europa, é enorme. Muita gente vai dizer, pô, mas isso é viajar na maionese. Não, são oportunidades que você pode começar de pequeno e aumentando à medida que aparece dinheiro. Mas, ao lado dessas opções agrícolas, nós precisamos de políticas públicas. Isso é fundamental, porque senão vai haver meia dúzia de idealistas e a grande maioria não vai fazer parte desse processo de fechar o ciclo, né? De voltar a ter um ambiente que não vai ser nosso inimigo, ou tem que ser derrubado, como no caso do meu avô, em 1936, que eles ficaram tristes por cada árvore derrubada. Para o Daniel, cuidar de bens públicos como a água e o ar deveriam ter um incentivo do poder público, ao investir no que é de todos e preservar. Cumpriu o papel ecológico, a questão da água, e assim, vários valores, desde um abacate até os benefícios fiscais, que aí entra o poder público. Então, porque nós estamos cuidando de coisas que fazem bem para toda a sociedade, seja o ar, a água, são bens públicos. Se eu cuido do bem público, então eu estou fazendo algo não só para mim, eu mereço ser pago. Se não existe dinheiro, eu pago impostos, então diminui os impostos. Seria uma forma muito simples de promover essa gestão ambiental de forma realmente inteligente dentro do mercado, não mais aquela coisa de idealismo que pouquíssima gente vai fazer.